Olá, pessoal, tudo bem? Sérgio Mota aqui de novo para a gente corrigir mais 4 questões de direito constitucional que foram cobradas aí no 36º exame e que servem de balizamento e como aquisição de conhecimento do modo como a banca aborda o assunto direito constitucional em suas provas. Você já pode deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber a notificação de outras aulas que estão por vir. Olha só, prova tipo 1 branca, questão 14. O governador do estado Alfa pretendia criar um novo município no âmbito do seu estado. No entanto, tinha conhecimento de que o artigo 18, parágrafo 4º da Constituição, que trata dessa temática, é classificado como norma de eficácia limitada. Eu quero frisar norma de eficácia limitada, que ainda está pendente de regulamentação por lei complementar a ser editada pela União. Em razão dessa constatação, resolve ajuizar ação direta de inconstitucionalidade por omissão perante o Supremo Tribunal Federal, com o intuito de sanar omissão legislativa. Ao analisar a referida ADO, o STF, por maioria absoluta de seus membros, reconhece a omissão legislativa. Portanto, o STF reconheceu a omissão legislativa. Diante dessa narrativa, assinale a opção que está de acordo com o sistema brasileiro de controle de constitucionalidade. Então, controle de constitucionalidade é um assunto muito cobrado aí em qualquer banca de concurso, prova, não tem jeito, você tem que saber. E para resolver essa questão, você deveria ter esse conhecimento aqui, artigo 18, parágrafo 4º da Constituição, já que o próprio enunciado citou, tá? Olha lá, a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios, far-se-ão por lei estadual dentro do período determinado por lei complementar federal. Essa lei complementar federal é a que o enunciado citou como omissão por parte da União, já que, sem ela, os estados não podem exercer aí a sua opção por criar novos municípios, tá? Voltando aqui para o artigo 18, olha só. E dependerão de consulta prévia mediante plebiscito as populações dos municípios envolvidos após divulgação dos estudos de viabilidade municipal apresentados e publicados na forma da lei. Sabendo disso, você chega à seguinte conclusão: essa norma, artigo 18, parágrafo 4º, realmente é uma norma de eficácia limitada. Essa classificação foi proposta pelo professor José Afonso da Silva, tá? Eminente constitucionalista que sistematizou aí diversos temas no âmbito do direito constitucional. Você deveria saber o seguinte, norma de eficácia plena são aquelas que, apenas com o texto constitucional, são capazes de produzir todos os seus efeitos de forma imediata e integral. Não depende de nenhum ato infraconstitucional. Ela, por si só, já possui plenos efeitos. Norma de eficácia contida, olha só, são aquelas capazes de produzir todos os seus efeitos desde sua entrada em vigor, mas que podem ser restringidas no futuro. Um exemplo, todas as profissões idôneas podem ser exercidas nos termos da lei. Então, enquanto não houver lei que restrinja o exercício de determinada profissão, essa profissão pode ser exercida de forma irrestrita, ok? Então, seria uma norma de eficácia contida. E nós temos ainda norma de eficácia limitada, que não estão aptas a produzir todos os seus efeitos sozinhas, dependendo de complementação por outro ato normativo, como o artigo 18, parágrafo 4º. É uma norma constitucional de eficácia limitada, tá? Ciente disso, o Estado Alfa ajuizou ação direta de inconstitucionalidade por omissão junto ao Supremo Tribunal Federal, que possui competência nesse caso originário, ok? E o STF reconheceu a omissão. E quando ele reconhece, você tem que saber do seguinte aspecto ainda para resolver essa questão, Você deveria conhecer o dispositivo constitucional do artigo 103, parágrafo 2º, declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva a norma constitucional, será dada a ciência ao poder competente para a adoção de providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em 30 dias. Então, o artigo 103, parágrafo 2º, que normatiza aí os efeitos, da decisão em ação direta de inconstitucionalidade por omissão, diz o seguinte, se a omissão foi dada pelos órgãos administrativos, ou seja, se a omissão foi realizada
ou está sendo impetrada pelos órgãos administrativos, o STF dará 30 dias para que esses órgãos administrativos tomem as providências, tá? Já que a omissão desse órgão administrativo está impedindo o exercício de um direito constitucional, tá? Se a omissão é realizada pelo Poder Legislativo, o Poder Judiciário dará ciência da mora para que o Poder Legislativo adote as providências necessárias. Veja que é só a ciência, já que nós temos aí o aspecto da separação dos poderes, tá? E é lógico que um poder não vai dar ordem ao outro para que faça imediatamente determinado ato, já que eles possuem autonomia e funcionam como pesos e contrapesos um em função do outro, ok? Então, ciente desse conhecimento, nós já podemos ir para as assertivas. Olha só, o STF, com o objetivo de combater a síndrome da eficácia das normas constitucionais, deverá dar ciência ao Poder Legislativo para a adoção de providências necessárias à concretização do texto constitucional, obrigando, olha aí, ó, a palavra que deixou a assertiva errada, obrigando-o a editar a norma faltante em 30 dias. Não, isso aqui seria o caso se fosse órgão administrativo, né? A banca quis te confundir com isso, o que deixou a assertiva A incorreta. Letra B. O STF, em atenção ao princípio da separação de poderes, deverá dar ciência ao Poder Legislativo para a adoção das providências necessárias à concretização da norma constitucional. Está de acordo aí com o artigo 103, parágrafo 2º da Constituição, e, portanto, é o gabarito da questão, gabarito letra B. C. O STF, a exemplo do que se verifica no mandato de injunção, atuando como legislador positivo, olha só, já deixou a assertiva incorreta. O STF não pode atuar como legislador positivo, estaria usurpando função do Poder Legislativo, tá? O que deixa a assertiva ser incorreta. Mas vamos continuar lendo, ó. Deverá suprir a omissão inconstitucional do legislador democrático, criando a norma inexistente. Olha, o STF criando a norma inexistente. Nós sabemos que, em determinados casos, como foi no caso de greve, o STF supriu, mesmo que temporariamente e através de outra norma, a lacuna, a omissão constitucional. Mas isso é exceção, tá? E aqui o examinador colocou como regra, o que deixou a assertiva C incorreta. D. A referida ação deveria ter sido julgada inepta, na medida em que somente normas constitucionais de eficácia contida podem ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade por omissão, o que é uma inverdade, já que norma de eficácia limitada também pode, portanto, a letra D está incorreta e o gabarito é a letra B. Vamos para a próxima. Olha lá, pessoal, questão 15, prova tipo 1 branca. O atual governador do estado de Delta entende que, de acordo com a Constituição da República de 1988, a matéria enfrentada pela Lei X, de 15 de agosto de 2017, aprovada pela Assembleia Legislativa de Delta. Então, eu quero frisar aqui com vocês o seguinte, ó, a Lei X do estado de Delta, uma lei estadual, já foi aprovada em 15 de agosto de 2017, tá? Eu quero deixar isso bem claro. Seria de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo Estadual. Porém, na oportunidade, o projeto de lei foi proposto por um deputado estadual. Sem saber como proceder, o atual chefe do Poder Executivo do Estado Delta buscou auxílio junto ao procurador-geral, que, com base no sistema jurídico constitucional brasileiro, afirmou que o governador. Questão interessante, né, pessoal? Outra questão de controle de constitucionalidade, que trata, portanto, do controle concentrado de constitucionalidade, já que a matéria legislada, né, através da Lei X, seria de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo e foi apresentada por um deputado estadual. Portanto, haveria aí um vício de iniciativa, tá? E que contrariou a Constituição da República Federativa do Brasil, tá? Então, o chefe do Executivo queria atacar essa lei em tese, tá? E, lógico, já que estamos falando do assunto, eu vou colocar aí para vocês uma classificação que deve estar na sua mente quando se tratar de qualquer questão de controle de constitucionalidade, tá? Então, nós temos aí dois sistemas de controle de constitucionalidade.
o sistema de controle concentrado, no qual somente o órgão de cúpula do judiciário realiza o controle, tá? Estar-se-ia aqui atacando a lei em tese, ok? E nós temos aí o controle difuso, no qual todos os órgãos do poder judiciário podem realizar esse controle, ok? Num caso concreto, tá? Já que em questão preliminar, o advogado pode sim, a fim de defender o seu cliente, arguir a inconstitucionalidade de determinada lei, ok? E nós temos ainda duas vias de controle judicial. O controle incidental, no qual o controle é instaurado diante de uma controvérsia concreta, com o fim de afastar a aplicação da lei no caso concreto. É o que nós falamos, né? Incidentalmente, o advogado da parte vai alegar a inconstitucionalidade da norma a fim de procurar a justiça para o seu cliente, ok? Esse controle incidental, ele também é chamado de controle concreto, já que sempre está ligado a um caso concreto, ok? E nós temos ainda a via principal, no qual o controle é instaurado atacando a lei em tese, na defesa do ordenamento jurídico, ok? Então é essa classificação que você tem que estar na sua cabeça. Nesse caso aqui, nós estamos falando de um controle concentrado. Você já deveria, lendo o enunciado, chegar a essa conclusão. Se nós estamos falando em controle concentrado, professor, quais são os agentes aptos a instaurar esse controle concentrado de constitucionalidade? Artigo 103 da Constituição, olha só. Podem propor ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade, inciso 1, presidente da República, a mesa do Senado, 3, a mesa da Câmara, 4, a mesa da Assembleia Legislativa ou Câmara Legislativa do Distrito Federal, 5, o governador do Estado. Portanto, o governador do Estado possui legitimidade, de acordo com o artigo 103, inciso 5 da Constituição, para propor a ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal de lei ou ato normativo estadual. Aonde está isso, professor? Artigo 102 da Constituição, olha só, compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originalmente a linha A, a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual, e ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal. Portanto, você deveria saber que o governador, nesse caso, ele é legitimado, sim, a propor ação direta de inconstitucionalidade dessa lei X, que é uma lei estadual, em confronto com a Constituição. Quem deverá julgar isso originariamente? O Supremo Tribunal Federal, ok? De posse desse conhecimento, nós vamos para as assertivas, olha só. Letra A. Poderá tão somente ajuizar ação direta pela via difusa de controle de constitucionalidade, pois, no caso em tela, não possui legitimidade para propor ação pela via concreta. Olha só, ele possui sim legitimidade, de acordo com o artigo 103, inciso 5 da Constituição, para propor ação pela via concentrada, ok? Conforme nós vimos, estamos diante de um sistema de controle concentrado, nesse caso, e pela via principal, ok? Portanto, quando ele coloca tão somente ajuizar ação pela via difusa, deixou também a letra A incorreta. B. Poderá, pela via política, requisitar ao Poder Legislativo do Estado Delta que suspenda a eficácia da referida lei, porque no âmbito jurídico nada pode ser feito. Mentira, no âmbito jurídico ele pode propor ação direta de inconstitucionalidade pelo sistema de controle concentrado e pela via principal, conforme eu mostrei aqui na nossa classificação. Então, quando ele coloca aqui, no âmbito jurídico, nada pode ser feito, ele deixa a assertiva incorreta. E você deveria analisar ainda a ação direta de inconstitucionalidade, número 5.548, que eu trouxe aqui para vocês, porque é interessante. Olha só, em seu voto, o ministro Lewandowski explicou que o artigo 125, parágrafo 2º da Constituição Federal prevê que cabe aos estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição estadual. Portanto, por simetria e seguindo o que consta no artigo 125, parágrafo 2º da Constituição,
os estados podem sim ter em suas normas constitucionais o controle concentrado de constitucionalidade, na qual normas estaduais e municipais podem ser atacadas em tese, frente à Constituição Estadual, tá? Com relação ao dispositivo que prevê a comunicação da Assembleia Legislativa ou Câmara Municipal para suspender a eficácia de lei declarada inconstitucional pelo TJPE, o relator explicou que o inciso 10 do artigo 52 da Constituição Federal prevê que compete ao Senado Federal suspender a execução no todo ou em par de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do STF. Mas essa norma, ressaltou, aplica-se apenas ao controle difuso de constitucionalidade, ou seja, nos casos em que a decisão vincula apenas as partes envolvidas. A finalidade desse procedimento seria atribuir eficácia geral à decisão proferida somente para as partes. Para o ministro, portanto, a Constituição Estadual não poderia disciplinar matéria de maneira diversa, submetendo as casas legislativas estaduais ou municipais à atribuição de suspender a eficácia de lei já declarada inconstitucional pelo TJ local. Não compete ao Poder Legislativo de qualquer das esferas federativas suspender a eficácia de ato normativo declarado inconstitucional em controle concentrado de constitucionalidade, tá? Já que os estados não possuem legislativo bicameral, é unicameral, tá? Então, não há simetria nesse caso, ok? Voltando aqui para a letra B, quando ele diz que poderá, pela via política, requisitar ao Poder Legislativo do Estado que suspenda a eficácia da referida Lei X, ele não poderá, de acordo com o que nós lemos aqui na ação direta de inconstitucionalidade número 5.548 do STF, ok? Letra C, o gabarito da questão, olha só, poderá propor uma ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, alegando vício de iniciativa, já que possui legitimidade para tanto. Sim, nós já vimos que o governador possui legitimidade para propor ação direta de inconstitucionalidade de norma estadual frente à Constituição Federal, ok? Portanto, o gabarito é a letra C. Letra D, não poderá ajuizar qualquer ação. O examinador foi para o outro extremo, dizendo que o governador não pode fazer nada, não pode ajuizar ação, ok? Portanto, a letra D está incorreta. Gabarito é letra C. Vamos para a próxima. Olá, pessoal, questão 16, prova tipo 1 branca, um órgão detentor de banco de dados com informações passíveis de serem transmitidas a terceiros possuía informações inexatas a respeito de João. Em razão disso, ele dirige petição ao referido órgão solicitando que providenciasse a devida retificação. A petição seguiu acompanhada dos documentos que informavam os dados corretos sobre a pessoa de João. Como o órgão público indeferiu tanto o pedido inicial quanto o recurso administrativo interposto, João contratou você como advogada ou advogado para ajuizar a medida judicial cabível, agindo em conformidade com o sistema jurídico constitucional brasileiro. A questão é interessante porque trata aí de remédios constitucionais e você teria que saber a finalidade de cada um, citado aqui nas alternativas, e chegar à conclusão que levasse ao gabarito. Olha só, habeas corpus é ação cabível para assegurar o direito de locomoção quando violado por ilegalidade ou abuso de poder. Não é. Concorda? No caso aqui, ele está bem claro que ele queria retificar informações que estavam inexatas em órgão público e entrou com a devida petição e teve o seu recurso indeferido, ok? Mandado de segurança. É através do mandado de segurança que se busca a invalidação de ato de autoridades e seus efeitos geradores de lesão a direito líquido e certo. Artigo 5º, inciso 69, que diz o seguinte, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Portanto, o mandado de segurança em relação ao habeas corpus e ao habeas data, ele é residual, ok? Ele é utilizado para garantir lesão a direito líquido e certo, entretanto, se couber habeas data ou habeas corpus, ele ficará em segundo plano, ok? Continuando, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público,
ok? Mandado de injunção, sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdade constitucionais e das prerrogativas inerentes. Habeas data, artigo 5º, inciso 72 da Constituição. Conceder-se-á habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constante de registros de banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público. A linha B, para retificação de dados, é o nosso caso aqui, né? Quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. E aí, a Lei 9.507 de 1997 regula o habeas data. Tá? E no seu artigo 8º ele diz o seguinte: a petição inicial, habeas data, deverá ser instruída com prova, inciso 2, da recusa em fazer-se a retificação ou do recurso ou do decurso de mais de 15 dias sem a decisão. Nesse caso, ele prova a recusa com o indeferimento do recurso, tá? Então, você, como advogada ou advogado, deverá instruí-lo a impetrar um habeas data. Letra A, olha só, ajuizou habeas data, esclarecendo que o mandado de segurança, por ser remédio de caráter residual, não seria instrumento adequado para aquela situação específica em que se almejava retificar informações pessoais. Letra A é o gabarito diante de tudo que nós falamos. As demais alternativas trazem instrumentos que não servem para sanar a lesão que foi retratada no enunciado da questão. Portanto, a letra B está incorreta, ação ordinária. Mandado de segurança não seria o caso, porque ele tem um papel residual em relação ao habeas data e o habeas corpus, e também a letra D é absurda, porque diz que houve coisa julgada administrativa, o que não acontece no nosso sistema jurídico brasileiro, ok? Gabarito é letra A. Vamos para a próxima. Olá, pessoal. Última questão, questão 17. Roberto, cidadão brasileiro, toma conhecimento que um órgão público federal está contratando uma conhecida empreiteira do Estado Delta para a realização de obras sem promover o regular procedimento licitatório. A fim de proteger o interesse público, busca obter maiores informações junto aos setores competentes do próprio órgão. Sem sucesso, passa a considerar a hipótese de ajuizar uma ação popular a fim de anular os atos de contratação, bem como buscar o ressarcimento aos cofres públicos por eventuais danos patrimoniais. Antes de fazê-lo, no entanto, quer saber as consequências referentes ao pagamento de custos de ônus de sucumbência, caso não obtenha sucesso na causa. Você, como advogada ou advogado, então explica-lhe que, segundo o sistema jurídico constitucional brasileiro, caso não obtenha sucesso na causa, questão muito legal, né, pessoal? Que quis aferir aí o seu conhecimento sobre ação popular. Professor, como que ele tinha certeza do ato lesivo ao patrimônio público? Simples, né, pessoal? Você deveria ler e deveria chegar a essa conclusão também, ok? Muito do que eu explico aqui, em todas as questões que eu resolvo, é como que um aluno, na hora de fazer a prova, deveria raciocinar, né, para marcar a assertiva correta. Então, se você prestar atenção, a linha de raciocínio de como resolver as questões também estão aqui nas nossas correções, tá? É lógico que isso é feito com uma velocidade muito maior na hora da prova, tá? Mas olha só, artigo 37, inciso 21 da Constituição, diz o seguinte: ressalvados os casos especificados na legislação, obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições de todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Logo, o processo licitatório, que nada mais é do que uma concorrência, entre aspas, tá? Não é modalidade de licitação, estou falando de concorrência mesmo, entre cidadãos, empresários que queiram, né, prestar seus serviços ou vender suas mercadorias
para os entes públicos. E como o dinheiro é público, né, todos têm que ter acesso. É lógico que dentro da meritocracia, no qual a licitação se propõe a estabelecer, alguém tem que sair vencedor, tá? Não vou entrar no mérito aqui, porque nós estamos fazendo uma prova de direito constitucional e não de direito administrativo, tá ok? Então, sabendo disso, que a licitação é regra, quando o Roberto viu que o órgão público não fez uma licitação, ele verificou o ato lesivo ao patrimônio público, ok? Por quê? Porque isso poderia ser direcionado a determinadas pessoas, ok? Então, para justamente se resguardar disso, que o artigo 5º, inciso 73, diz o seguinte: qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus de sucumbência, tá? Então, a regra é que, se determinado cidadão, desconfiando de determinada situação que possa ocasionar ato lesivo ao patrimônio público, propor uma ação popular e, por um acaso, essa ação for improcedente, a regra é que ele fique isento de custas e dos ônus de sucumbência, ok? De posse desse conhecimento, nós já podemos ir para as assertivas. Olha só, letra A. Não terá que arcar com as custas judiciais e com os ônus de sucumbência, posto que o interesse que move a causa é revestido de inequívoca boa-fé em defesa do interesse público. O gabarito é letra A, que se coaduna com tudo que nós já falamos aqui. Tá ok? Letra B, somente terá que arcar com as custas judiciais. Aí a banca faz essa brincadeira. Uma hora terá que arcar com as custas judiciais. A outra hora, não terá que arcar com as custas, mas terá que arcar com um ônus de sucumbência. E na outra ele diz que não terá que arcar com qualquer custo, considerando que a Constituição de 1988 concede aos brasileiros isenção de custas em todos os chamados remédios constitucionais, o que é uma falácia. Nós já vimos, por exemplo, aqui na ação popular, que a isenção de custas é só no caso de boa-fé. No caso de má-fé, ele não está isento, então já é uma exceção ao que diz a letra D, tá bom? Gabarito, portanto, é a letra A. Com isso, nós finalizamos aí a segunda parte da correção das questões de direito constitucional que foram cobradas no 36º exame. Espero, com isso, estar, assim, ajudando os futuros advogados e as futuras advogadas a alcançarem o seu objetivo. Um forte abraço. Até a próxima.